Oi, meu nome é Sânia, eu fiz cirurgia bariátrica e no vídeo de hoje nós vamos falar de algo que parece simples, mas que até isso muda para quem fez a cirurgia, que é beber água. Então vem comigo para saber a importância de tomar água, por que isso acontece e como de repente dar uma remediada e conseguir, né, tomar a quantidade de água necessária para o nosso corpo no dia a dia. Beber água após a cirurgia bariátrica é um verdadeiro desafio. Isso porque o estômago está pequeno e muito sensível. Então, qualquer líquido, né, incluindo a água, se bebido de forma incorreta, né, ou não como orientado, né, pelo seu médico, ele pode trazer algum desconforto e se tornar, né, como eu disse antes, um desafio para ingeri-lo. Inclusive, a forma como essa água chega também pode, né, interferir nessa ingestão. A temperatura, o pH e a quantidade são diretamente itens, né, importantes a ser avaliados antes de ingerir qualquer tipo de líquido e também a água. Mas afinal, por que sentimos tanto desconforto com a água e como melhorar isso? O estômago reduzido não consegue já ingerir grandes volumes, né, de água. E a água, que é líquida e não tem calorias, ela não estimula o estômago a iniciar o processo de digestão, como acontece com os alimentos. E por isso que ela pesa. Ela dá aquela sensação de estufamento. E ela pode até causar enjoo e sensação de mal-estar, né, se ingerida de forma inadequada. Além disso, a sensibilidade à temperatura da água é muito relatada nos pacientes pós-bariátrica. Quando a temperatura da água está muito quente ou muito fria, pode também, né, auxiliar nessa sensação de desconforto, de estufamento. Ela pode até causar náusea e até mesmo dor em alguns pacientes. Então, a temperatura da água faz muita diferença. A maioria dos pacientes relatam que água na temperatura ambiente, né, não muito quente, não muito gelada, é a melhor forma de descer, porque a água gelada, ela pode causar alguns espasmos também no estômago e também influenciar nesse processo de dor. Eu, particularmente, para mim, desce melhor a água mais geladinha. Então, se a água está muito na temperatura ambiente, assim, eu tenho essa sensação de estufamento com a temperatura ambiente. Para mim, tem que estar um pouco mais gelada para descer melhor. Mas isso sou eu. A maioria dos pacientes, né, pelas pesquisas que eu fiz, sugere que é melhor, né, a temperatura ambiente mesmo. Por isso é melhor testar, né, as formas de tomar água, né, a temperatura da água, para ver o que se fica melhor para você, né, para melhorar essa ingestão de líquido. Lembrando, cada corpo é um corpo, então cada organismo reage de uma forma. Porém, como eu disse, a maioria dos pacientes relatam que essa temperatura natural seria melhor. E o pH? O pH da água também faz diferença. Muitos pacientes relatam que águas muito ácidas, ou seja, com pH abaixo de 7, são mais difíceis de ingerir. E elas podem causar esse desconforto gástrico, né, azia e irritação, né, no estômago. Por isso que a maioria das pessoas optam por pHs mais altos, né, acima de 7, a água mais alcalina, que fica também mais fácil essa passagem, né, pelo trato gastrointestinal. Então, por isso, né, uma sugestão, se você puder escolher, escolha águas mais alcalinas, né? Principalmente no começo da cirurgia, que o estômago está bem mais sensível, né? Se adaptando ali a um processo, a um corte, né? Enfim, a toda cirurgia, o procedimento que não é fácil. Então, se você tiver essa opção, opte por pHs mais altos, né? Acima de 7. Mas também, se você não tiver essa opção, não se preocupe, o importante é manter-se hidratado e com golinhos pequenos vai dar tudo certo. Então, vamos para algumas dicas para tentar tomar mais água? Goles pequenos todo dia. Mantenha, né, uma sequência assim, de goles, não todos de uma vez só. Um golinho, daí faz alguma coisa, outro golinho, vai tomando em golinhos e mantenha sempre uma garrafinha por perto. Se você é uma pessoa esquecida, tem aplicativos hoje de lembrete de tomar água ou até despertadores de tempo em tempo para tomar água, para lembrar sempre de tomar esses golinhos, não só quando, por exemplo, está com sede, que daí a gente acaba ingerindo uma quantidade muito grande e para o paciente bariátrico isso não é legal. Teste, né, a temperatura ideal da água para você, o que fica melhor de tomar mais fresca, temperatura ambiente, um pouco mais geladinha, veja o que fica melhor para você. Esse teste é muito importante para também auxiliar e você saber como, né, tomar a sua água. E tem aquelas opções também, né, mesmo assim tá difícil tomar água. E a água saborizada, será que não fica melhor? Coloca um limão, coloca, né, um hortelã, um gengibre, enfim. Tem essas opções também de fazer essas águas saborizadas. Mas lembre, sem açúcar. E por que a água é tão importante, né, de ser ingerida? Primeiro, né, ela mantém o nosso corpo hidratado, todas as células, enfim, isso até antes da bariátrica, né, isso vale para todas as pessoas. A água é muito importante para a nossa vida.
Ela ajuda no funcionamento dos rins, hidrata a pele, o intestino, né? Ajuda no funcionamento. No equilíbrio dos eletrólitos e ajuda também na perda de peso. Então, ela é muito importante, né, no nosso processo de emagrecimento. E no pós-cirurgia bariátrica, a água deve ser vista como uma aliada em todo o processo e sua amiga, porque ela previne constipação, ela ajuda na recuperação também, né, de toda a cirurgia ali do estômago. Ela previne cálculo renal, né? Ela ajuda você a não ficar desidratado e também na queda de cabelo. Então, a água também é muito importante para isso. E lembrando, a queda de cabelo não é só água, tem mais coisas para tomar. Eu vou falar isso em outro vídeo. Mas lembre, tome água. Então, se você vai passar pelo processo, né, da cirurgia bariátrica, não subestime a importância da ingestão de água no seu dia a dia. E se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like se você achou legal, compartilha com quem está pensando em fazer cirurgia bariátrica ou já está nesse processo e às vezes está com um pouco de dificuldade, quer, né, melhorar essa ingestão de água. E não deixe de seguir o canal, né, para acompanhar os próximos vídeos que eu estou sempre falando por aqui sobre a cirurgia bariátrica e meu processo de emagrecimento. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!